A gente vai resolver a questão 2 da lista de equações diferenciais. E aqui tem as informações que a gente precisa. É uma questão para resolver um circuito RLC, onde o R, a resistência é 10 ohms, o capacitor é 0,01 farads, o L é 0,5 henries e o E, né, a tensão, é 12 volts. Daí a gente precisa saber o Q de T e o I de T. Daí a gente tem o que a gente precisa para essa questão. Essa equação diferencial de segunda ordem, linear com coeficientes constantes. Que no caso vai ser a mesma coisa que isso aqui, né? O Q, dois pontos, que é a carga, né? A derivada da derivada da carga, mais R sobre L vezes Q, que é a derivada da carga, no caso, mais 1 sobre LC vezes a carga, igual a 1 sobre L e de T. Outra coisa também que a gente precisa saber para descobrir a corrente, na função da corrente, é que o I é igual à derivada da carga. dq dt, que nesse caso a gente pode escrever dessa forma, né? I de t igual à derivada da carga. E para a gente descobrir o Q de t, a gente vai ter que descobrir a solução homogênea mais a solução particular. Então, o primeiro passo para a gente resolver essa questão, a gente vai substituir os valores que a gente sabe ali, né? Da resistência, do capacitor, do indutor. E a gente tem aqui derivada da derivada de Q, mais 10 dividido por 0,5 vezes a derivada de Q, mais 1 dividido por 0,5 vezes 0,01 vezes Q, igual a 1 dividido por 0,5 vezes 12, que vai dar isso aqui, a derivada da derivada, mais 20 vezes a derivada da carga, mais 200Q, igual a 24. Daí a gente vai partir para solução homogênea, que nesse caso a gente vai usar a equação característica e resolver em Bhaskara. Então a gente vai utilizar o lambda, né? Que no caso vai ficar lambda ao quadrado mais 20 lambda mais 200, igual a zero. Daí a gente vai resolver por Bhaskara para saber o lambda 1 e o lambda 2. Daí eu já fiz a substituição, eu peguei a fórmula aqui, fiz a substituição. E no fim deu menos 20 mais ou menos 20i, dividido por 2. No caso 20i porque aqui vai dar a raiz negativa, né? Daí vai ser número complexo. Daí o lambda 1 deu menos 10 mais 10i. E o lambda 2 deu menos 10 menos 10i. E caso, né, dos lambdas dê a mais ou menos bi, no número complexo, então o QH de T, a solução homogênea, vai dar C1, uma constante, vezes E elevado a AT, né, que no caso vai ser o A aqui, vezes o cosseno de BT, B vezes T, mais a constante 2, vezes o E elevado a AT vezes T, vezes o seno, e aqui dentro BT também. Daí nesse caso a gente vai substituir os valores. Então aqui a gente vai realizar a substituição, que vai ficar QH de T, que é C1 e na menos 10t vezes cosseno de 10t, mais C2 vezes E elevado a menos 10t, vezes seno de 10t. Daí agora o próximo passo, a gente vai resolver a solução particular. Daí nesse caso é constante aqui, né? Então nesse caso a carga a gente vai considerar a zero, e a derivada dela vai ser zero e a derivada da derivada vai ser zero. Então nesse caso o A0, a gente vai fazer a substituição aqui, e o A0 ele vai ser igual a 3 sobre 25. Daí nesse caso aqui vai ser a solução particular, né? Por ser uma constante tudo, então a gente já sabe o que de t, que vai ser isso aqui até aqui, no caso que vai ser a solução homogênea, né? Que a gente já falou, C1 vezes E elevado a menos 10t, tá? E aqui a solução particular, que é essa constante, mais 3 sobre 25. Então agora o que falta para a gente descobrir a equação, né? O Q de T e o I de T. A gente vai ter que saber qual que significa essa constante 1, C1 e o C2.
Então, a gente vai utilizar as coordenadas iniciais, ou seja, a gente vai colocar Q como t igual a 0. Então, vai ficar C1 vezes Z elevado a 10 vezes 0, vezes cosseno de 10 vezes 0, mais C2 vezes Z elevado a menos 10 vezes 0, vezes seno 10 vezes 0 mais 3 sobre 25. Daí, nesse caso, aqui vai ficar 1. O cosseno vai ficar de 0, vai ficar 1 também, né? O E de 0 também vai ser 1 aqui. E o seno de 0 vai ser 0. Então, tudo isso aqui vai cortar. C2, o E, enfim. Daí, aqui vai sobrar só o C1, porque daí multiplicou por E, né? Que virou 1. E aqui também virou 1. Então, ficou tudo C1 mais 3 sobre 25. Ou seja, C1 é igual a menos 3 sobre 25. E agora, o próximo passo, a gente vai tentar fazer essa transformação, né, do I de t. A gente vai pegar o Q de t e vai derivar para saber o I de t, que é a mesma coisa, né? Então, vai ficar essa equação gigante aqui, né? Que eu não vou falar ela inteira, mas basicamente é isso. E aqui a gente já fez a substituição. Na verdade, aqui eu coloquei em evidência. Em evidência, né, o valor, que no caso aqui ficou cosseno de 10t mais seno de 10t. E o menos 10, C1 e elevado a menos 10t ficou em evidência. E aqui eu já coloquei as coordenadas iniciais de I, né, t igual a 0. Daí cortou algumas coisas, algumas ficou igual a 1. Que I de 0 ficou menos 10 vezes C1 mais 10 vezes C2. Daí a gente já sabe o valor de C1, que é menos 3 sobre 25. Então multiplica isso aqui. Daí no fim a gente sabe que o C2 é igual a menos 3 sobre 25. Daí já que o C2 é menos 3 sobre 25 e o C1 é menos 3 sobre 25, a gente pode colocar em evidência isso aqui, né? O Q de t, que vai ser igual a menos 3 sobre 25, vezes Z, a menos 10t, porque o C1 ele vai multiplicar por isso aqui também, então coloca em evidência. Daí isso aqui tudo em evidência e parênteses aqui, cosseno de 10t mais seno de 10t mais 3 sobre 25. Daí aqui foi uma rasura, né? Daí a gente considera essa rasura. Daí por fim, né, a gente viu ali o Q de t, o valor de Q de t, e o I de t vai ser isso aqui, 6 sobre 5 elevado a menos 10t, cosseno de 10t mais seno de 10t, menos 6 sobre 5 elevado a menos 10t. Daí aqui em parênteses, menos seno de 10t mais cosseno de 10t. Daí só para esclarecer aqui por que deu esse resultado de 6 sobre 5 aqui no I de t, né? No caso, vou falar, deu menos 10, C1 vezes Z elevado a menos 10t, né? O C1 é menos 3 sobre 25, então vai multiplicar 3 vezes 10, vai dar 30 sobre 25, e daí a gente acaba reduzindo a 6 sobre 5, e daí já que é menos aqui, fica positivo. E aqui o 10 é positivo, vezes menos 3 sobre 25, C2 é igual a menos 3 sobre 25, e daí nesse caso aqui vai ficar negativo. Então vai ser esse valor aqui que a gente viu, né? Que é o valor positivo aqui, e daí depois vai ser menos 6 sobre 5. Daí esse foi o vídeo da resolução dessa questão. Lembrando que tudo isso aqui é em relação a um circuito RLC, ou seja, resistor, capacitor e indutor em série, né? Então a gente está considerando uma queda de tensão para chegar naquela equação diferencial e chegar nesse resultado. E a gente vai ter mais um vídeo agora, que vai ser a interpretação do gráfico, dos valores, né, em relação a T ali, e também um vídeo demonstrando o circuito e o funcionamento dele. Bom, eu vou falar um pouco sobre o gráfico da nossa questão. Temos a parte homogênea, a particular e a total, que será a soma dos dois. A parte homogênea já sabemos que é a exponencial junto com seno e cosseno, e a particular seria apenas uma constante. Podemos ver também que na homogênea ela dá um pico
e se estabiliza em zero, sendo o maior pico no tempo 0,3, que é 0,005. Já a particular, ela continua a mesma coisa, não muda em nenhum instante de tempo. E aqui ao lado temos a soma dos dois. Vendo isso pelo gráfico, a gente pode ver aqui na parte homogênea que tem um pico, ela cresce rapidamente, porém depois se estabiliza. Assim como e já na particular, ela já é só uma linha reta. A geral, que seria a soma das duas, a gente vê tanto a parte homogênea quanto a parte particular. Podemos ver aqui o ponto mais alto do gráfico e depois ele fica uma constante. Olá! Aqui, através do simulador PET, nós vamos então ver como funciona um circuito RLC. Nós utilizamos aqui uma bateria em vez da fonte alternada, né? O que nos vai permitir, né, observar o comportamento dos componentes com corrente contínua. Basicamente, né, um sistema RLC, um circuito RLC, ele tem como seus componentes, né, o resistor, que é esse aqui, que tem como função dificultar a passagem da corrente e transformar parte dessa energia em calor. Temos também o indutor, como vocês podem observar, o indutor, ele é uma bobina, né? E essa bobina ela traz o crescimento da corrente ao resistir a uma mudança repentina que ocorre quando a bateria é ligada. E o capacitor, que tem como função armazenar a carga elétrica aos poucos e quando chega ao seu limite de capacidade impede que a corrente continue fluindo. A gente vai observar, né, a partir do momento que eu iniciar aqui a circulação do circuito, né, vocês vão verificar que a partir do momento que o capacitor começa a atingir o seu limite de armazenamento, a corrente, então, ela vai, né, cessar o seu funcionamento. Então, assim que a gente liga a bateria, né, é possível observar aqui que a corrente começa a crescer devagar. Isso é por causa do indutor. Então, ele vai atingir aquele pico, né, que a gente observou, e depois ele vai começar a diminuir. Então, ele foi diminuindo. Por quê? Porque o capacitor está sendo carregado, né? E quando o capacitor está completamente carregado, como é o caso agora, a corrente para. A gente pode observar aqui, então, que a gente não está mais vendo, né, a corrente aqui seguindo o fluxo que ela estava seguindo antes. E esse comportamento, ele é transitório, né? E ele só acontece após o circuito ser ligado. E esse circuito aqui que foi representado, ele mostra, então, como a energia circula e se armazena temporariamente. Bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação prática no circuito RLC, seja ele de origem série ou paralelo. Uma aplicação que eu posso ter aqui do circuito RLC seria na questão dos conversores de energia. Eu posso, por exemplo, se eu quiser entrar com uma corrente contínua e quiser sair com uma corrente alternada, ou vice-versa, eu posso aplicar um circuito RLC. Também consigo aplicar esse RLC para os multiplicadores de tensão. Caso eu queira entrar com uma tensão X e sair com uma tensão 2x, eu posso aplicar um circuito RLC para essa determinada função. Consigo também gerar circuitos osciladores por meio do RLC. Então, se eu quiser entrar com um sinal de entrada contínuo e sair com um sinal oscilante, né, com uma resposta em frequência, eu posso também aplicar o RLC para isso. E também posso aplicar um circuito RLC para a geração dos filtros elétricos, né, que é o que a gente vai dar mais enfoque aqui nessa apresentação. Né? Então, o que são esses filtros elétricos? Né? Pela própria definição do livro do Alexandre Sadiku, de Fundamentos dos Circuitos Elétricos, eles são circuitos projetados para deixar passar sinais com as frequências de interesse. Então, a ideia de um filtro elétrico é como se fosse um filtro de água. Né? A água passa pelo filtro de água, toda impureza fica no filtro e só sai uma água filtrada, uma água limpa. Né? Então, o filtro elétrico é basicamente a mesma ideia. Né? Entra por ele um sinal com muito ruído, né? Todo o ruído fica no filtro e só sai por esse filtro um sinal limpo, né? Um sinal que é de interesse. Né? Então aqui nesse gráfico a gente tem uma aplicação prática de um filtro, né? Esse aqui é um filtro conhecido como passa-banda.
Aqui no eixo das abscissas eu tenho a minha frequência, né, dada em radiano por segundo, e aqui no eixo das ordenadas eu tenho a minha tensão de saída, né? Então aqui, numa frequência inicial aqui de 2,44 radiano por segundo, a minha tensão de saída é zero, né? E conforme ela vai aumentando, continua sendo zero, até que chega numa frequência de 2,5, né, aproximadamente aqui, que eu vou ter uma tensão de saída, né? Acima aqui de 8, provavelmente 10 ou 12 volts, né? E assim que eu passo de volta dessa frequência, continua aumentando a frequência, né, para 2,52 e assim sucessivamente, a minha tensão volta para zero, né? Ela cai novamente para zero. Então essa aqui é uma aplicação prática num circuito RLC, né, atuando como um filtro elétrico, né? Só deixa passar um sinal de uma tensão de saída a uma determinada frequência de interesse, né? Então uma aplicação prática aqui do circuito RLC, né, dos filtros elétricos, seria a questão dos amplificadores de som. Aqui nos tweeters eles são projetados para rejeitar baixas frequências, né, de sinal, e já para os alto-falantes, né, eles são projetados para receber essas baixas frequências, né, responder a essas baixas frequências, né. Então, a gente consegue fazer esse interesse por meio da aplicação dos fios elétricos, né, por meio dos circuitos RLC, né, RLC série, paralelo, ou apenas RC, ou apenas RL, né, enfim. Então, basicamente, existem 4 tipos de fios elétricos, né? O passa baixa, o passa alta, o rejeita banda e o passa banda, né? Aqui falando um pouco sobre o passa baixa, né? O passa baixa basicamente consiste no quê, né? Em baixas frequências eu vou ter uma tensão de saída, né? E quando eu passar dessa frequência, né, a frequência de corte que se fala, eu vou ter a atenuação do sinal, né? Que é a rejeição desse sinal, né? Meu sinal de saída em tensão, no caso, ele vai para zero, né? Então, uma frequência abaixo dessa frequência de corte, eu tenho a tensão de saída. E quando eu passo essa frequência de corte, a minha tensão de saída vai para zero. Aqui no passa alta é basicamente a mesma ideia do passa baixa, só que invertido, né? Para frequências baixas, eu tenho um sinal de tensão de saída basicamente zero, né? E acima dessa frequência de corte, eu vou ter uma tensão de saída máxima, né? Então, é basicamente a mesma ideia do passa baixa, só que invertido, né? Só que a aplicação no circuito passa alto e passa baixo, ela se dá basicamente a circuitos RL ou puramente RC, né? Não se dá por circuitos RLC ou paralelo ou série, né? Diferentemente aqui do passa banda, né? O passa banda, que é o que a gente viu naquele primeiro gráfico que eu mostrei, dado uma frequência, né, baixas frequências aqui, a medição de saída ela é próxima de zero, né? E só quando chegar na frequência de interesse, que essa é a minha frequência de ressonância aqui, esse FO, que eu vou ter uma tensão de saída máxima, né? E assim, conforme eu vou oscilando, vou aumentando essa minha frequência aqui, o meu sinal de saída cai novamente até chegar em zero, né? Esse é o passa-banda que pode ser aplicado, né? Pode ser gerado por meio de circuitos RLC série ou paralelo. Eu também tenho aqui o rejeita-banda, né? Que é parecido com o passa-banda, só que invertido também, né? Eu vou ter uma tensão de saída a todas as frequências, né? A frequência aqui abaixo de F1 eu vou ter a tensão de saída, e só quando chegar na frequência de ressonância, né, que a minha tensão de saída vai ser zero, né? E conforme eu vou aumentando essa frequência novamente, a minha tensão de saída volta a ser máxima. Então aqui eu vou fazer uma simulação aqui, né, no software do PC. Deixa eu abrir ela aqui. Aqui eu montei um circuito RLC. Aqui minha fonte é uma fonte senoidal, né, minha fonte de entrada. Não vai fazer muita diferença para o nosso estudo aqui, mas é uma fonte com 3 volts de tensão de amplitude, né, tensão de pico. Aqui o meu primeiro resistor aqui é um resistor de 2 ohms. Aqui eu tenho um indutor que é de 8 mH. Eu tenho um capacitor também aqui em série com esse indutor e esse resistor de 47 nanofarad. E por fim eu tenho mais um resistor aqui que é um resistor de interesse, que é o que eu vou fazer a medição do meu sinal, né? Aqui esse AC swap aqui é um gerador de função, né, para a gente ter a resposta em frequência. E agora eu vou fazer a simulação para a gente ver o que acontece, né? Aqui ele nos deu dois gráficos, né? Tá lá no gráfico de baixo aqui, né? Aqui continua sendo no eixo das abscissas a minha frequência, agora está dando em Hz, né? Aqui no gráfico da fase, o eixo das ordenadas ele está dando em graus, né? E aqui no gráfico de cima, né?
as abscissas continuam sendo a frequência em hertz e as ordenadas agora são o ganho de tensão em decibéis, né? Então, vamos ver aqui. A gente consegue notar também, a partir desse circuito que eu fiz, ele acabou gerando um filtro elétrico, que é aquele que eu apresentei, né, inicialmente também, que é o passa-banda, né? Então, aqui o meu ganho de tensão está em decibéis, aqui no caso, né? Ele é menos 40 decibéis, para uma frequência de 1 kHz. Então, a minha tensão de saída, se a gente for fazer a conversão, vai dar basicamente zero, né? E conforme eu vou aumentando essa minha frequência aqui, a minha tensão de saída começa a subir até que ela chega num ponto máximo, né? Que é onde o meu ganho vai ser zero e a minha tensão de saída, né? O meu Vout vai ser máximo, né? Isso em decibéis que ele mostra, né? E já aqui na fase, né? Ele mostra aqui que quando eu chego nessa frequência aqui, né, esse pico, né? Do meu ganho de tensão da saída, em decibéis, a minha fase, ela é aproximadamente que zero graus, né? E faz sentido porque é 0 graus, porque a partir desse ponto do circuito eu estou só atuando os meus resistores, né? Então, se a gente for fazer aqui, tentar achar o pico desse cara aqui, puxei o pico aqui, deixa eu dar um zoom. A gente consegue ver que nesse pico desse gráfico aqui, né, onde o meu ganho de tensão é aproximadamente zero, né, para minha tensão de saída ser máxima, que é uma frequência de 8.10 vezes 10 na 3, né, 8.11 kHz, né, que essa frequência aqui é a nossa frequência de ressonância, né, a gente pode calcular ela e chegar nesse resultado aqui, né. Então, na frequência de ressonância, né, a gente vai ter uma tensão de saída máxima e uma fase, né, aqui em aproximadamente zero, né, que é onde eu, como eu disse, eu só tenho atuando no meu circuito os meus componentes resistivos, né. Então, voltando aqui para a apresentação aqui, eu posso calcular essa minha frequência de ressonância aqui, né, que se dá sobre 1 sobre 2π raiz de LC, né, L é onde é a indutância e C é a capacitância. Como eu disse lá, meu indutor era 8 mH e meu capacitor 47 nanofarad, né. Fazendo essa equação aqui, eu chego numa frequência de ressonância de 8.2, né, aproximadamente kHz, né, que foi o que a gente encontrou aqui também, né, muito próximo disso, né. E como eu disse, como a minha fase é zero, eu consigo, só tenho atuando no meu circuito nesse ponto os meus componentes resistivos, né. Então, por ser um circuito, né, RLC série, né, aqui o meu indutor e meu capacitor basicamente não vão interferir no circuito, eu consigo encontrar a minha tensão de saída nesse resistor aqui por meio da aplicação de um divisor de tensão, né? É só fazer aqui a minha tensão de interesse vezes a tensão da fonte e dividir pela soma das duas resistências, que eu vou ter esse 2.829 volts, né? Então, basicamente seria isso, né? Aplicação no circuito RLC na questão dos filtros elétricos, né?